mas sobre a tua palavra. Lucas 5, verso 5. Nosso Senhor Jesus Cristo havia pregado um sermão para uma multidão enquanto estava sentado no barco de Pedro. Depois que o povo se foi, ele deu uma mensagem particular a Simão, dizendo-lhe: Fazei-te a largo e lançai as vossas redes para pescar. As mensagens de Cristo para o público em geral eram repletas de ensinamentos muito abençoados, mas suas breves conversas particulares com os seus amigos mais íntimos eram ainda mais proveitosas e preciosas. Ele proclamava a muitos as importantes verdades sobre Deus, porém as mais seletas ele reservava para poucos. Muitas parábolas dirigidas à multidão, ele as explicou apenas aos seus discípulos, e muitas coisas que nunca disse à turba, porque não poderiam entendê-las, e teria sido como lançar pérola aos porcos, Jesus sussurrou aos ouvidos dos seus discípulos. Assim foi com Simão Pedro neste momento. Primeiro houve o sermão para muitos, e depois do sermão, esta palavra para Pedro sobre se lançar a largo. Você que ama o Senhor, lembre-se de sempre procurar a mensagem particular depois de ouvir o sermão público. Atente para a doce palavra que seu mestre está sempre disposto a proferir e não se satisfaça até que a ouça. Sempre que a mensagem que ele lhe der for um preceito ou uma ordem, como aquela dirigida a Simão, ordenando-o a lançar as suas redes, trate de obedecer imediatamente. Não seja negligente quando ouvir a voz especial de Deus em seu próprio coração e consciência, porque Deus intenciona lhe conceder uma grande bênção, assim como fez com Simão, cujo barco ficou cheio de peixe, quase a ponto de afundar. Se você prestar atenção a esta palavra particular do seu Senhor para o seu próprio coração e alma, terá muitos barcos cheios de peixe, ou melhor, um coração cheio de bênção incontáveis, de que, de outra forma, jamais poderia ter recebido. Pedro, depois de exortado a lançar as redes a largo para pescar, argumentou de que, de acordo com o curso normal dos acontecimentos, seria de pouca utilidade agir assim, pois ele e seus companheiros haviam trabalhado arduamente com as suas redes durante toda a noite e sem nada pegar. Portanto, não parecia provável que pescariam qualquer coisa agora. No entanto, sentindo que Cristo era o seu mestre e Senhor e que por isso não lhe cabia levantar qualquer questionamento sobre o assunto, apenas apresentou os fatos sobre esse caso e em seguida acrescentou alegremente: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Essas 5 palavras, mas sobre a tua palavra, parece me dar um tópico sobre o qual tentarei falar. Primeiro, a palavra de Cristo é a nossa regra suprema. Sobre a tua palavra. Segundo, a palavra de Cristo nos é a garantia suficiente. Se tivermos isso como preceito, poderemos bem dizer: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E em terceiro, guardar essa palavra sempre assegurará uma recompensa. Desde há muito tempo temos falado sobre o precioso sangue de Cristo que limpa de todo o pecado e sobre as bênçãos que Jesus lhe traz quando ele se torna seu Salvador. Mas também somos obrigados a lembrar a todos vocês que professam nele crer e se tornaram seus discípulos,
de que devem não apenas reconhecê-lo como seu mestre e senhor, mas devem fazer tudo o que ele lhes ordenar. No momento em que nos tornamos cristãos salvos por Cristo, nos tornamos seus servos para obedecer a todos os seus mandamentos. Por isso, é nossa incumbência de examinar as Escrituras para que possamos saber qual é a vontade do nosso Mestre. Lá, ele escreveu para nós em letras simples e é um ato de desobediência negligenciar e examiná-las. Quando nos recusamos a aprender qual é a vontade do nosso Senhor, o pecado da ignorância torna-se deliberado, porque não usamos os meios pelos quais podemos receber instruções. Todo servo de Cristo é obrigado a saber o que deve fazer, e quando souber, deve fazê-lo imediatamente. A tarefa do cristão é, primeiro, aprender qual é a vontade de Cristo e, em seguida, fazê-la. Uma vez aprendida, essa vontade é a lei suprema do cristão, não importa o que se opuser a ela. Deixe-me apenas mencionar algumas situações, quando parecer difícil nos conformarmos com essa vontade, porém nas quais devemos dizer: mas sobre a tua palavra, primeiro devemos fazer isso. Quanto a nossa própria razão estiver confusa com respeito às grandes verdades do Evangelho, nenhuma pessoa ponderada pode meditar seriamente sobre a doutrina da graça sem declarar muitas vezes: elas são muito sublimes. Não consigo alcançá-las. Glória a Deus, bendito é o teu nome, só o teu nome seja eternamente louvado. Amém e amém.